Olá, bom dia. Eu quero trazer aqui para nossa meditação, reflexão, um versículo, na verdade serão dois versículos, que se encontram em Êxodo capítulo 14 e o versículo é o 8. Diz assim: O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, de fronte de Baal-Zefon. Que eu quero dizer? Depois vou estar lendo outro versículo também. Estou aqui limpando casa e escutando o jornal pelo celular. E uma deputada, ela falando sobre a perseguição que já está havendo, sobre meios de comunicação que estão sendo impedidos de falar as verdades. Só que ela falou uma coisa que me preocupou muito, que ela disse assim, mas nós cremos que que o Bolsonaro vai ganhar, porque nós cremos em Deus. E isso me preocupou me preocupou muito, porque independente se o Bolsonaro ou o Lula ganhar, a nossa fé está em Cristo. A nossa fé está em Deus. É lógico que eu sempre tenho falado, se nós confiamos na palavra do Senhor, nós sabemos o que nós temos que fazer no dia da eleição. Nós temos que ir de acordo com o que a Bíblia diz. Agora, nós acreditarmos que Deus, ele vai fazer o Bolsonaro ganhar e a gente tem fé que ele é Deus por causa disso, é uma fé muito limitada. É uma fé muito limitada. Então isso me preocupou bastante, porque infelizmente é o pensamento de muitos cristãos. Ah, não, Deus vai fazer o Bolsonaro ganhar. Peraí, quem é o nosso guardador? Quem é que a Bíblia diz que nós descansamos na sombra do Onipotente? Quem é o Onipotente? É o Bolsonaro? Então só se ele ganhar que a gente vai descansar? Deus não é mais o nosso Onipotente, o nosso Todo-Poderoso? Se o Lula ganhar, Deus não é capaz de nos livrar? Será que é isso que os cristãos realmente estão pensando? Porque uma coisa é nós irmos lá e votar no Bolsonaro porque ele defende a família. Mas nós acreditarmos que o Bolsonaro é que vai fazer tudo acontecer, me desculpem te falar, você não crê em Deus, você não conhece quem é Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Deus endureceu o coração de Faraó, mas que Deus deu livramento ao povo de Israel, porque Deus abriu o mar. Será que o Bolsonaro abriu o mar? É claro que não. O nosso Deus é quem faz o impossível. Então nós não podemos tirar a responsabilidade de nós de ter que fazer a coisa certa. Isso é óbvio, eu nem questiono isso aqui. Agora achar que se o Bolsonaro perder, acabou tudo, você não crê, você não conhece o Deus da Bíblia, o que ele é capaz de fazer. Eu não estou nem um pouco preocupada se o Lula ganhar e fechar a igreja e mandar queimar a Bíblia e desligar todos os meios de comunicação, igual esse celular que eu estou gravando agora para falar. Eu não me preocupo nem um pouco. Eu me preocupo se eu vivo bem com os meus vizinhos, se eu posso sair aí fora e continuar falando de Deus. Se eu vou ser presa por causa disso, eu não tenho preocupação alguma. Então podem fechar as imprensas que falam a verdade, pode mandar queimar Bíblias. Isso aconteceu no passado, mas a palavra não deixou de ser anunciada. Então não vai ser o Bolsonaro ganhando que vai. Ah, Deus então agora tem força porque o Bolsonaro ganhou. Não vamos inverter papéis. O nosso Deus, ele continua no seu trono de glória. O nosso Deus continua sendo todo-poderoso. Ele não está limitado a um presidente, a um governo para fazer acontecer. E às vezes é necessário Deus endurecer o coração do homem mesmo para cuidar e tratar com o seu povo. Porque vou dizer uma verdade: se o povo de Deus acredita que só se o Bolsonaro ganhar que a gente está em paz, é um povo que não conhece o Deus da Bíblia. E às vezes é preciso Deus chamar o povo dele para uma atenção maior, para uma busca maior, para uma intimidade maior, porque nós precisamos entender, Senhor, eu espero que o Bolsonaro ganhe, porque ele defende a família, defende princípios que nós cremos e defendemos. Agora, Senhor, se o Lula ganhar, eu vou continuar te servindo e pregando a tua palavra. E outra coisa, se o Lula ganhar, mesmo ele sendo contra a família em algumas questões, a minha família
É o meu esposo que é responsável e eu. Então vai ser pregado aqui dentro da minha casa aquilo que nós acreditamos, independente de governo. Então, se você está preocupado com a sua família, se o outro governo ganhar, é porque você não tem a convicção de que Deus é que governa a sua vida. O seu filho ele pode ir para a escola e ouvir o que for lá, mas quando ele chegar dentro da sua casa, você tem que ter a convicção que você está implantando Deus na vida dele. Ele pode andar por onde for e ouvir o que for, mas você tem que ter a convicção de que é você que está colocando no coração do seu filho o que a Bíblia diz. Mas é necessário para isso crer em Deus. É crer que Ele é quem faz. E às vezes, sinceramente, eu penso que o Lula pode ganhar só para que os cristãos despertem, para que os cristãos acordem e deixem de confiar em homens e passem a confiar em Deus. Porque olha que coisa linda, Deus endureceu o coração de Faraó. Porque se Faraó tivesse liberado o povo de Israel, lá do Egito, o povo ia dizer, mas Faraó não é tão ruim assim. Ah, Faraó libertou o povo. Não. O povo teve que sair fugido. E quando chegaram diante do grande mar, o exército de Faraó atrás, Deus falou para Moisés. E eu quero ler aqui o que o Moisés disse para o povo. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Acalme-se. Então, quem é que vai mudar a nossa história? É um governo? Não, é Deus. Quem é que vai nos dar livramento? É o governo? Não, é Deus. E se o Bolsonaro ganhar, as coisas não vão ficar bem também. Então, independente do governo que ganhar, as coisas estão caminhando para o mal. Este mundo está caminhando para a destruição. Aonde está a palavra na sua vida? O que você tem lido dessa palavra, que as coisas vão ficar tudo maravilha? Não é isso que a gente lê na palavra do Senhor. A gente lê que haverá guerra. A gente lê que os cristãos serão perseguidos, como foi no passado, serão mortos. Mas às vezes nós estamos preocupados com o nosso bem, com a nossa família tudo ok, e a gente não quer lutar. A gente não quer ir lá e falar, olha só, eu torço, sabe para quem? Para Deus. Eu estou do lado de Deus, independente de quem ganhar, o meu Deus, ele já é vencedor, ele não precisa esperar. Ele é mais que vencedor, ele é o todo-poderoso. Então eu não estou preocupada com um governo, porque eu já tenho o meu governo, eu já faço parte de um reino. E este reino, ele não será destruído. Pessoas preocupando com igreja. Igreja pode ser fechada. Templo, porque igreja somos nós. No passado, homens eram perseguidos e mortos. Mas sabe o interessante disso? Eles tinham tanta fé em Deus, que eles pregavam a palavra, eles eram açoitados e depois eles riam daquela situação, sabe por quê? Em meio aos açoites, pessoas eram libertas. Em meio aos açoites, pessoas eram salvas. A nossa preocupação tem que ser, o nosso Deus, ele continua reinando na nossa vida? O nosso Deus continua reinando na nossa família? Se Deus, ele é o Senhor da sua vida, deixa eu te falar, não importa se o Bolsonaro ou o Lula ganhar, você terá o livramento da parte do Senhor, porque se o Bolsonaro ganhar, muitos vão pensar, o Bolsonaro é o Salvador, é o Bolsonaro que vai fazer acontecer, mas não, quem faz acontecer é Deus. Quem nos salva é Deus, quem nos livra é Deus. É lógico que eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que é melhor o Lula ganhar do que o Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro ele tem princípios que ele segue no que a Bíblia diz. Mas se também o Lula ganhar e for contra princípios, eu não estou preocupada, porque eu sei em quem eu tenho crido. E se tiver que me matarem por causa dessa palavra, eu não preocupo, sabe por quê? Eu sei para onde eu vou. Se eu tiver que lutar, eu luto pela palavra, eu não luto por causa de governos. Porque o meu governo vem do alto. E é para lá que eu vou. É para lá que você vai. Então, não fica tão preocupado, tão desesperado, achando que o Bolsonaro é Deus da sua vida, porque ele não é. O nosso Deus continua sendo esse Deus da Bíblia. O livramento vem dele. Então, independente de quem ganhar, o livramento vem do Senhor. Então, eu vou te dizer, envolva com política? Sim, mas envolva com a palavra de Deus.
Envolva com as coisas do reino, sabe por quê? Quando vier perseguição de verdade, porque tem crente que está preocupado com as críticas. Ai, fulano falou mal de mim, estou muito sentido. Ai, fulano falou que eu não posso fazer tal coisa, está me julgando, estou muito sentido. Então, são crentes tão fracos que estão com medo de ser perseguidos, porque não aguentarão a pressão, que se não aguentam ser criticados, que dirá perguntar, você crê em Deus mesmo, você serve a Deus mesmo? Então, estão com medo. São crentes que ganham rios de dinheiro para pregar, para louvar, por isso que está com medo de igreja fechar. Mas como eu não dependo do dinheiro de igreja, eu não dependo de pregar, de louvar para ganhar dinheiro, então não importa se igrejas fecharem, a palavra de Deus, no que depender de mim, vai continuar sendo pregada por onde eu passar. Vai continuar sendo anunciada. Então, eu não dependo de igreja. Não dependo. A minha preocupação é estar do lado de Deus, é buscar orientação em Deus. Então, o meu conselho nesta manhã para você que acha que o Bolsonaro tem que ganhar porque Deus está do nosso lado. Colocou Bolsonaro Deus e Lula diabo. Não, o diabo continua sendo Satanás que foi lançado do alto e Deus continua no trono de glória. Nada mudou. Nada mudou. Então, se você tem acreditado, não, eu vou orar porque o Bolsonaro tem que ganhar, você está fora. Fora do que a Bíblia realmente diz. A Bíblia nos orienta a clamar o nome do Senhor. A Bíblia diz que se o povo humilhar, ele ouvirá do céu. A Bíblia diz tudo isso. Mas nós acreditarmos, igual essa deputada, ela falou, nós cremos que o Bolsonaro vai ganhar porque Deus está do nosso lado. Isso não existe, nós estamos colocando Deus à prova. Então, se o Bolsonaro não ganhar, Deus não é Deus? Deus continua sendo Deus, independente do que aconteça. Então, o conselho para você e para mim nós precisamos buscar mais a palavra do Senhor. Nós precisamos encher da palavra do Senhor, do conhecimento. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Podem tirar a Bíblia de nós, mas não pode arrancar Deus de dentro de nós. Pode nos matar, mas não vai nos separar de Deus. É essa fé, essa convicção que nós temos que ter. Então, essa é a meditação nessa manhã. Pare com essa bobeira de que o Bolsonaro tem que ganhar, senão o mundo acaba. Se o mundo acabar, a gente volta mais rápido para a casa do Pai. Se o Bolsonaro ganhar, glória a Deus, nós vamos poder pregar mais livremente. Mas se tivermos que pregar e ser perseguido, qual o problema nisso? Os homens do passado fizeram isso e fizeram muito bem feito. Então eu não estou preocupado com quem vai ganhar. Eu estou preocupada se eu estou servindo a Deus com fidelidade. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu continuo fazendo menção do nome do meu Deus, porque o meu socorro vem dele, vem dele. Então fica com essa dica, que o Senhor te abençoe, que o Senhor acalme o seu coração, assim como Moisés disse para aquele povo que estava com medo, porque às vezes a gente tem medo sim, mas Moisés disse para aquele povo para acalmar e ia ver o livramento que Deus daria ao povo. De repente Deus vai permitir que o Lula ganhe, para que no meio das desordens o Senhor mostre que ele continua sendo Deus. E aí? Ele faz o que ele quer, ele é soberano. Ele é dono de tudo. Então, faça a menção do nome do Senhor. Fale que o Bolsonaro é a melhor opção para o momento, mas fale que o nosso socorro continua vindo do Senhor, amém? Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Fica com essa dica e seja abençoado em nome de Jesus.